O ritmo dos negócios de milho voltou a ser lento no mercado interno. Apenas negócios pontuais foram realizados. A oferta de milho permanece bastante limitada no mercado interno. Os compradores, por outro lado, seguem com os estoques inconsistentes e isso resulta em uma maior necessidade de compra. Esse quadro sugere por novas altas ao longo da semana. No entanto, em um começo de semana sem referencial internacional, houve uma correção técnica negativa na BMF-Bovespa. Bom dia, Emerson. Você já havia dito que poderia ocorrer uma realização técnica no milho da BMF-Bovespa. Esse momento já chegou? Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes. O momento chegou, né? O preço caiu, de certa forma veio buscar os níveis de suporte, né, Carlos, que a gente avalia no gráfico aqui como um nível de satisfação, pelo menos por enquanto, nesse momento aí, né, que o preço do milho março, né, que deixou de existir o janeiro, que estava com aquela força que a gente falava, e o primeiro vencimento a vir para pedra, né, ou a vir a ser acompanhado de mais perto pelos investidores e pelos participantes, né, produtores aí, seria o vencimento de março. Esse vencimento de março chegou a fazer a casa de R$ 43,05, então forçou realmente um movimento de alta bastante extremo, e quando faz essa força no movimento extremo, chama, né, isso de uma maneira muito mais fácil de perceber, até de certa forma, chama essa possibilidade ou essa possível realização técnica que nós falamos e que o mercado encontrou, né? Os participantes que tinham a ponta comprada do milho perceberam que poderiam embolsar os ganhos, falando na questão da diferença financeira, né? R$ 3,00 aí praticamente por saco. Dá um ganho bastante considerável. E agora o mercado volta, né, Carlos, a encontrar os níveis de suporte na casa do 40 a 60, número esse também que fica num nível médio de preço em relação aos últimos pregões que subiu, né, as últimas altas que teve, o nível de 40 a 60 mostrava como referência de suporte técnico do preço. E esse preço aconteceu, né, chegou a testar esse nível do 40 a 60, e agora a gente já olha aí para onde pode direcionar, para onde que vai o preço. Como a gente avalia até mesmo a questão do mercado de físico para poder fazer essa atrelação, Carlos e caros ouvintes, que o mercado de milho realmente está mais escasso o produto, né? Então, quando o produto tem um nível de escassez maior, o preço, né, tende a ter uma pressão maior, né? Então, o movimento para o preço do milho em relação a preço, né, tende a ter aí um acréscimo novamente, olhando até mesmo pelo comportamento mais até do fundamento e tentando antecipar o reflexo do fundamento para o comportamento do preço na bolsa, porque o preço na bolsa ele deixa sinal, ele deixa o sinal se vai continuar o movimento da alta ou se vai virar para o movimento da baixa, né? Nesse momento que a gente tem falado aí, que ele saiu de 43,05 e vem buscar 40,60, né? São queda de R$ 3,00. Então esses R$ 3,00 já indicam que ele vai virar para um movimento de baixa? Não indicam ainda, porque a gente não pode só simplesmente avaliar que esse movimento de realização já seja um indicativo para um movimento de baixa. A gente precisa olhar aí questão de volume de contratos negociados, que ainda é pequeno no nível de realização, e também aí ter a sensibilidade e o sentimento em relação ao mercado de físico, Carlos, que precisa aí avaliar aí até mesmo a movimentação nos negócios aí, para a gente poder ter uma direção maior na BMF, visto que você tem comentado que o mercado de físico está restrito. Dá a impressão que essa correção técnica, bem lembrada por você, não deixa de ser um refresco, e é necessário isso para o mercado, não é, Emerson? Até mesmo, Carlos, para o mercado continuar nesse movimento de alta, né, precisa realmente isso, porque vamos imaginar qual é a condição real que acontece no mercado. Imagine que um produtor, quando o preço do milho para março, por exemplo, chega na casa de R$ 41,00, ele acredita que ali seja o preço ótimo para ele poder fazer uma fixação, defender, fazer uma trava de baixa, né? Fala, olha, abaixo do 41, caso o milho caia, eu quero estar vendido no 41. E de repente o milho sobe para o 43, né? Então sobe mais R$ 2,00. Esse movimento, né, faz com que
o participante fique com essa posição e tenha que pagar esses R$2, né? Então tenha que mandar R$2 e de repente 3 dias depois, ele já percebe que o milho voltou para 40,60. Então ele já recebeu novamente aqueles R$2, né, que ele vendeu no 41, como exemplo aqui, e o preço foi até 43, ele pagou R$2 de ajuste. Quando o mercado voltou para o 41, ele recebeu esses R$2 de ajuste de novo, e agora o mercado está no 40,60, ele já está recebendo 40 centavos de proteção. Agora o que ele tem como referência? Acima do 43 inicia-se uma nova movimentação de alta. Possível de acontecer no mercado para preço, em relação à oferta, em relação à demanda, em relação a clima, em relação à liberdade que o participante tem em formar preço no mercado de BMF pelo reflexo do que acontece no mercado físico. A gente não pode dizer que o preço do milho já está no seu limite. Para preço não existe limite, Carlos. O que a gente tem que entender é que o mercado tem a soberania dele, e o que faz com que essa soberania se estabeleça é a lei da oferta e da procura. Então, se chegar lá no nível de 43 e tiver mais procura e o preço passar acima disso, já é uma nova referência que acima desse patamar de preço tem gente acreditando que o preço do milho pode sim continuar subindo. Então a gente vai ter que esperar até lá para ver a satisfação dos participantes que estão aí atuando na BMF Bovespa, e também a gente conseguir ter a sensibilidade e o sentimento apontado pelos produtores que atuam exclusivamente no mercado de físico. Essa aí é a nossa expectativa e é o que nós vamos monitorar para estar passando para os nossos ouvintes, Carlos. Na verdade é o seguinte, a gente nota que a BMF tem dado muita oportunidade tanto para produtores como para granjeiros, cerealistas, importadores fixar preço. O produtor principalmente deve ficar muito atento nessas oscilações, não é, Emerson? E você veja só, Carlos, que o número crescente até mesmo, bem colocado pelo que você alertou em relação aos participantes, e o número crescente dos contratos negociados demonstra que além desses participantes, né, que você já colocou, que são os participantes da cadeia do milho mesmo, né, que estão ali envolvidos até mesmo no aspecto do milho na negociação física, e também percebem o reflexo dessa negociação do físico para a BMF através do Exalc, né, porque o Exalc também puxou, o Exalc tem esse nível de marcação agora a 43,30, né? Então a gente tinha comentado em relação lá perto do vencimento de janeiro, ou o preço da BMF tinha que cair um pouco e buscar o Exalc cair para buscar o preço da BMF. A gente está acompanhando esse comportamento. Mas lembrando também, né, Carlos, que o participante que olha a condição financeira do milho, né, que qualquer participante pode também observar dessa forma, que quando tem um ganho financeiro, melhor é comemorar colocando esse ganho no bolso. As oportunidades são muitas. Muito obrigado, Emerson, por suas informações. Lembrando que o nosso e-mail de contato é conversadafazenda@gmail.com. Em seguida, voltamos com notícias sobre o boi gordo. Até já!